Boa noite a todas, boa noite a todos. Essa é mais uma aula do curso de Teoria do Conhecimento da Unicentro, o segundo ano de Filosofia. Nós estamos, neste ano, em função da pandemia e das aulas online, estudando e fazendo a tradução do Petit Philosophie de la Dépression, a Pequena Filosofia da Depressão, como estamos traduzindo aqui. Ó, o Giovanni entrou. Em função das questões próprias que o texto traz, o autor se intitula Um Filósofo da Medicina, e, portanto, esse livrinho pode ser entendido como um livro de filosofia da medicina. Um livro, nesse caso aqui, específico de filosofia da depressão. E o que ele trata aqui? Ele trata de questões médicas, evidentemente, mas, sobretudo, de questões filosóficas, questões de definição, questões conceituais da teoria do conhecimento relativas ao caso da depressão. Nós já traduzimos 2 capítulos e agora estamos indo para o 3º capítulo a ser traduzido. No caso, o 5º capítulo do livro, que vai começar a leitura, do qual o Ariston vai começar a leitura para nós agora, e nós vamos estar aqui trabalhando com o próprio Ariston, o Ângelo e o Giovanni, que estão fazendo a tradução desse texto, mais o Bruno, e acompanhando agora o João Vitor e os outros que entrarem. Quem não entrar e estiver vendo o vídeo já gravado, é só acompanhar, inclusive aproveitando algumas questões para os próprios trabalhos científicos a serem entregues até o dia 17 de abril. É isso aí. Ariston, é contigo. Ok. Capítulo 6, então, as abordagens psicológicas e cognitivas da depressão. Há 3 grandes tipos de abordagens para explicar o funcionamento de uma depressão: as abordagens biológicas, as abordagens psicológicas e as abordagens sociológicas. A depressão pode ser vista como um mecanismo disfuncional e que, portanto, é percebida a partir de uma entidade física, o cérebro, de uma entidade abstrata, o espírito ou a psique, ou a partir das interações com os outros e com o meio social. Ok. Bom, uma observação para a gente poder fazer a discussão filosófica, ou não, né? Ou apenas algumas pontuações. Approach se traduziu por abordagem, corretamente. Porém, nesse livro aqui, nós vimos que não há como é que eu posso dizer, uma definição clara e distinta, não sei se foi essa a expressão que ele usou no início, da depressão. O que significa também que não há necessariamente uma abordagem delimitada. Então, nesse sentido, eu ficaria aqui mais com o linear, quer dizer, mais com a expressão linguística do que com o conceito. Ao invés de abordagem, eu falaria aproximação, justamente em função de ser um terreno pouco claro, pouco distinto, ainda confuso. Então, não temos abordagens constituídas, tá? Mas temos aproximações. Ou seja, o que é a depressão, que foi o tópico do 1º capítulo, ainda é algo obscuro, tá? E justamente isso não é que nos como é que fala? Interdita. Não é que nos interdita, mas nos coloca uma dúvida para a afirmação já direta de que há uma abordagem X, Y, Z, justamente em função da natureza da depressão. Tá? Então, nesse caso, o termo aproximações, que também está correto, não é um conceito, tá? Isso é importante que fique claro, não é um conceito, mas é um termo que nos permite nos aproximar, e isso é interessante, né, porque tem a ver com a experiência empírica, com a experiência clínica,
nos permite aproximar daquilo que está em jogo na depressão. Então, nós temos uma aproximação psicológica. Essa aproximação ela é empírica, ela tem a ver com aquilo que a pessoa acometida de depressão leva para o psiquiatra, leva para o psicólogo, leva para o psicanalista, e uma aproximação cognitiva. Essa a gente poderia chamar mais de uma abordagem, é verdade. Só que aqui também nós não estamos pisando num solo firme, tá? E o fato de não estarmos pisando num solo firme é que nos tornaria dogmáticos, né? Se a gente colocasse aqui algo como uma abordagem, tá? Então, a primeira observação é essa. Teve um lugar que você colocou psique, agora eu não me lembro onde que está. O espírito ou a psique? Na verdade, não. É o psiquismo mesmo. Ou seja, o que é o psiquismo? Ele é aquele conjunto de elementos e funcionamentos da psique. Tá? Embora abstratamente, e é o caso, né, ele fala de entidade abstrata, mas enquanto que a psique ela refere-se a um conceito fixo, ela refere-se a algo representado, mas fixo, ou seja, inerte. A palavra psiquismo mostra que há uma psique, sim, mas em movimento. A psique só é psique porque ela está em movimento. Aqui, por exemplo, nós podemos nos aproximar, embora não seja o caso, tá? É só um exemplo, do conceito cartesiano de alma, assim como do conceito cartesiano de pensamento. O que é o sujeito para Descartes? O sujeito é a alma, tá? Mas a alma enquanto ela pensa, e não a alma inerte, apenas um conceito vazio. Ou seja, o Descartes chamou de consciência, lá, né? A certeza de si mesmo, é uma consciência de si, lá nas meditações e no discurso do método. Mas o que ele disse? Eu só existo enquanto pensar. Eu acho que na segunda meditação. Se eu não penso, eu não existo. Então, é esse movimento do pensamento que constitui o psiquismo. Se eu não tenho esse movimento do pensamento, eu posso ter psique, mas eu não tenho um psiquismo. Eu tenho esse conjunto de elementos que nos constitui na nossa singularidade. Eu na minha, cada um de vocês na sua própria singularidade. Então, é um termo que, para a psicanálise e para algumas psicologias, não para todas, é mais importante até do que psique, em função justamente desse movimento, tá? Eu acho que era isso que eu tinha a observar, tá? Depois eu substituo todas as abordagens. Não, beleza, pode ser depois, tá? Pode ser depois. Uhum. Ok, beleza. Todas essas abordagens, que não são antitéticas entre si, procuram explicar como nossas emoções, nossas ações e nossa maneira de interpretar o mundo interagem. Por exemplo, quando está encolerizado, o homem é, por definição, mais irritadiço, e quanto mais irritado fica, maior é o risco de ele se tornar abrupto e violento. Esse círculo vicioso vale para todas as emoções. Como é o caso da depressão? Ou seja, como seria o caso da depressão, né? Quer dizer, é uma pergunta. Né? Pode continuar. Cada escola de psicoterapia propôs a sua concepção ou modelo da depressão. Historicamente, a primeira escola estruturada foi a da psicanálise. Essa escola tem sido e ainda é alvo de várias controvérsias polêmicas. Essa escola, outrora dominante no mundo inteiro, tem recuado em suas práticas. Para seus defensores, a psicanálise não responde a uma demanda irrealista por resultados imediatos da psicoterapia.
Para seus detratores, ela se esforça para estabelecer seus resultados em acordo com critérios científicos contemporâneos. Em alguns países, na França, notadamente, a psicanálise tornou-se uma referência cultural muito importante, e é incontestável que ela teve um papel histórico central no nascimento da psicoterapia contemporânea. Esta está em dívida com a exploração que a psicanálise fez de suas técnicas ao longo de sua movimentada história. Ok, tá muito bom, viu? Só um minutinho. Para os detratores, você pode repetir? Para os seus detratores, ela se esforça para estabelecer seus resultados em acordo com critérios científicos contemporâneos. Você está parecendo um psicanalista, você está muito bonzinho. Esse pen aí é mais do que isso, é algo mais... Ou seja, ela pena mesmo, ela não só se esforça, mas como é que a gente poderia mudar essa palavra? Porque eu acho que o que está querendo dizer não é só que ela se esforça, não é? Ela se esforça, evidentemente, mas ela sofre. Eu acho que sofre é uma palavra muito pesada, mas só se esforça, eu acho que é muito leve. Acho que não é isso que o autor está querendo dizer. Vamos fazer uma breve pesquisa para ver as alternativas? Vamos ver aqui o que nós podemos estar fazendo para chegar mais próximo de uma crítica, né? Porque é uma crítica, no fundo. Talvez ela se penalize. Estou vendo aqui algumas possibilidades. Ela se atormenta. Deixa eu procurar um dicionário bom aqui, peraí. Bom para mim, né? É o que eu tenho aqui. O Pons, que a origem é francesa. Vamos colocar aqui. Estou procurando aqui no dicionário francês, tá? Só que eu acho que ele não tem português aqui. Não tem português, mas vai no espanhol, mais próximo. Olha, em português a palavra pena é como se fosse uma gíria, né? Talvez funcione, né? Ela se penaliza por estabelecer ou para estabelecer seus resultados. Pode falar, Angela. Não, eu ia dar uma dica, porque pena fica meio estranho mesmo. Né? Isso. Sofrer, algo parecido com isso, né? Ou não é nesse sentido? É nesse sentido mesmo. A gente está querendo chegar a um termo mais adequado. Ela se aflige. Não sei. Mas eu acho que a ideia que o autor quer dar é essa, que ela sofre para responder a esses detratores. Porque, como foi posto, é natural, ou seja, toda ciência tem que se esforçar para defender os seus pontos de vista. Então, nesse sentido, bom, eu sou psicanalista, tá, gente? Então, assim, mas eu respeito as pessoas que criticam a psicanálise. Assim como na filosofia, tem lá as diversas correntes. Quem faz a crítica não faz a crítica meramente por fazer, né? Então, nós temos que levar essas críticas a sério. O que nós temos aqui, ela tem dificuldade, ela se atormenta, ela se penaliza, ela sofre. Seriam possibilidades, né? Embora também nós podemos... Pode falar. E se a gente colocasse aqui um auxiliar, talvez ela se esforça, agora me fugiu a palavra que eu colocar aqui, ela se esforça
Bom, me fugiu a palavra, mas era algo que Mas cabia vamos pensando. A ideia é... certo aqui. Se eu lembrar... Uhum. Ou então ela tem dificuldade. Eu acho que aí nós mantemos a ideia do esforço. Não mantemos ela se esforça, ao mesmo tempo em que ela sofre. Né? Ela tem dificuldades para. Uhum. Porque me parece que é isso que o autor quer dizer, né? Porque veja que o contexto, para estabelecer seus resultados segundo os critérios científicos contemporâneos. Tá, eu respeito esse ponto de vista, e ele é psiquiatra, né? Ele é psiquiatra. Então, ele, como psiquiatra, está trabalhando de acordo com o DSM, de acordo com o CID. Mas a psicanálise faz crítica a isso. Contudo, alguns psicanalistas defendem o CID, defendem o DSM. Ou seja, dentro da psicanálise, as regras epistemológicas da ciência contemporânea, não estou falando as da filosofia, tá? Mas as da ciência contemporânea, da comunidade científica, pegando aqui em termos do Kuhn, alguns se esforçam justamente nesse sentido. Eles querem que a psicanálise seja uma ciência positivista. Tem pessoas dentro da psicanálise que entendem a psicanálise desse ponto de vista. Tem outras pessoas, e eu sou uma dessas outras pessoas, que defende que a psicanálise é um novo tipo de ciência. Ela é uma ciência cujo paradigma é hermenêutico, não é positivista, não é estruturalista. Por exemplo, primeiro Lacan, o paradigma da psicanálise seria o estrutural. Ela seria uma ciência fundada no estruturalismo. Para mim, ela seria uma ciência baseada na hermenêutica, em uma forma específica de hermenêutica. O que mais? Para outros ainda, a psicanálise seria uma arte. E para outros ainda, ela seria acientífica, ou seja, ela teria uma relação com a ciência, de tal modo que ela, embora não seja uma né-ciência, ou seja, não seja a negação da ciência, okay? Não seja um não saber, ela não é ciência no sentido daquilo que as comunidades científicas do presente pregam. Seja uma ciência do ponto de vista do positivismo, que era basicamente todas as ciências do século XIX e primeira metade do século XX, seja uma ciência no sentido do estruturalismo, que começou por volta de segundo quarto do século XX, por volta de 1925 a 1935, e aí depois, de 1950 em diante, ela ganhou o mundo, essa vertente estruturalista. E depois dos anos 70, ela entrou em crise. Foi uma visão que durou mais ou menos 50 anos, o estruturalismo como sendo uma abordagem, aí sim, Alisson, como sendo uma abordagem científica, uma abordagem epistemológica. O estruturalismo, que Lacan assumiu, que seria, para Lacan, o modo de tornar a psicanálise uma ciência. O que não era o caso para o Freud, que, a meu ver, essa é a minha leitura do Freud, era, para ele, Freud, um paradigma hermenêutico, a psicanálise. Outros, mas aí não são os grandes psicanalistas, fazem uma leitura do Freud como se ele fosse um positivista, e os detratores da psicanálise, pela via da hermenêutica, fazem uma crítica da psicanálise como que ela tivesse
Eu achei legal, Ângelo, acabei de ler aqui, martiriza-se. Mas eu acho que tem dificuldades, talvez esteja mais dentro de uma neutralidade, entre aspas, científica. Não sei, mas aí vai de vocês que estão traduzindo, tá? O martiriza-se... Oi. Eu acho interessante do Ângelo, mas acho que para deixar um pouco mais sóbrio, né? A frase, ela tem dificuldades para estabelecer, né? Justo, porque senão parece que a gente está tomando partido, né? E a ideia é não tomar partido. Por mais que a gente concorde com um lado ou com o outro, é importante que a intenção do autor esteja colocada, mas também, como disse o Ariston, eu gostei disso, Ariston, sóbrio, né? Mas o martirismo é muito legal, né? Eu acho que era essa observação que eu tinha nesse ponto aqui. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram esclarecer mais ao nível epistemológico, científico? Por exemplo, não, por enquanto, vocês já pensaram numa epistemologia das emoções, se isso é possível? Não, na verdade. Assim, me parece bem estranho, na verdade, pensar em uma epistemologia das emoções, né? Mas me fala um pouco, por que é estranho para você? Não, porque, assim, é difícil você ter o conhecimento heteropsicológico, por assim dizer, né? Que não seja reduzido ao puramente físico, né? Como diria Carnap, por exemplo, né? E uma emoção de um ponto de vista solipsista epistemológico, né, solipsista metodológico, né, para epistemologia é um sujeito conhecedor, né, e assim, talvez nesse sentido até faça algum sentido, né, do sujeito que conhece, ele que está como sujeito conhecedor, né, que conhece as suas emoções e assim por diante, talvez nesse ponto de vista até posso pensar, né, mas como que o sujeito conhece as suas emoções? Mais. Não, tá, mas é isso que é filosofia, a gente pegar as coisas que a gente não conhece e tentar elaborar. Tá? Como que seria o conhecimento das emoções para vocês? Não só para o Alisson, tá, pessoal? Para todo mundo. Mas você pode começar respondendo, Alisson, se você quiser. Enquanto isso, eu vou ler aqui o Ângelo. Muito particular e interior de cada um. Você fala a questão das emoções, né? Mas no sentido de uma epistemologia. Como conhecer as emoções? Como falar, por exemplo, da dor? Como falar da raiva? Como falar do medo? Como conhecer isso de um ponto de vista científico? Ou isso está completamente fora do campo da ciência? Bom, eu acredito que talvez, possa se pensar em uma epistemologia das emoções, mas eu acho que isso é mais papel para psicologia mesmo, né? Não para epistemologia em si, mas assim, esse é no meu entender, né? Mas se é uma epistemologia, por que a epistemologia não abraçaria essa causa? Bom, no ponto de vista tradicional da epistemologia, é difícil você até pode justificar suas emoções, por exemplo, tô me sentindo feliz agora, para mim eu tô justificado em me sentir feliz, por exemplo, se eu ganhei alguma coisa, eu ganhei na loteria, enfim, né, eu tô feliz, eu tenho a justificativa porque eu tô feliz, então eu sei que eu tô feliz, né, mas agora, como que eu vou falar para uma outra pessoa, por exemplo, se ela sabe que eu tô feliz? Como que ela sabe que eu tô feliz? Pode ser por uma justificativa. A única maneira dela justificar isso é fazendo uma redução por exemplo, dos meus movimentos, da minha feição, do meu tom de voz, né? E ela reduz em termos empíricos, por assim dizer. Mas nesse caso, qual modelo de ciência você está assumindo? Você tem consciência que há um modelo de ciência por trás da sua fala? O empírico, né? Como, por exemplo, claro que é bem limitado, né? Mas eu diria, de um ponto de
Vista empírico, né? Você para ter a única maneira de outra pessoa ter acesso aos meus sentimentos é vendo os meus movimentos, a minha feição, o meu tom de voz, sobre o que eu estou falando, né? Ela não tem acesso direto aos meus pensamentos, então a única maneira é reduzindo ao aspecto empírico da coisa, eu acho. Isso que o Ângelo escreveu, né, muito particular e interior de cada um, corretíssimo. Como que nós conseguimos trazer aquilo que o Ângelo falou para uma ciência? Ou não é possível? Oi, pode falar. Assim, eu acho que o Einstein quis dizer da expressão física da pessoa que a gente pode olhar, né? Alguém, sei lá, fazendo alguma coisa, pulando de alegria, vai dizer que ela tá feliz, socando alguma coisa, vai dizer que ela tá com raiva. Mas também, porque assim, é difícil, né? Como ele falou, é difícil você entrar na pessoa e entender, né? Mas se é interior particular de cada um, você vai entender isso se você dialogar com ela e esperar que ela expresse pela fala mesmo, né? Como é que ela vai falar, para você tentar entender, porque você passa nesse interior, né? Mas eu vejo que uma das alternativas, mas o resto, se você não tiver esse contato com a pessoa, ou visual, ou pela audição, não seja você ouvindo ela, desses princípios empíricos, né? Eu acho que de resto, acho que é meio difícil. Mas a filosofia só tem esse caminho para o estudo das emoções? Mas daí teríamos que partir para o que não empírico, daí? Não sei, estou questionando vocês são os filósofos. Bom, não sei, né? Eu estou questionando pelo seguinte, por essa dificuldade que ele colocou aqui para a psicanálise. Aí vai ter outras dificuldades para outras áreas também, né? Mas onde que eu quero chegar com isso? Vocês têm História da Filosofia Moderna no terceiro ano, não é isso? No segundo é medieval? Sim. O segundo é medieval. Então, vocês não têm ainda. Na filosofia moderna, provavelmente, não sei como que está hoje, quem está ministrando ou quem vai ministrar para vocês, nós temos uma coisa importante que tem a ver muito com isso que o Ariston acaba de falar. Quando nós falamos hoje de modelo tradicional da ciência, no fundo, nós estamos falando do modelo moderno, no qual houve uma separação entre, por um lado, as condições objetivas, né, as categorias objetivas, a percepção objetiva do fenômeno, e, por outro lado, as subjetivas. Então, por exemplo, as condições objetivas, inclusive Descartes foi quem formulou isso, para o conhecimento científico seriam o movimento e a extensão. Para fazer ciência, nós temos que trabalhar as qualidades objetivas, tá? Que são aquelas, como o Alex falou muito bem ali, passíveis de reiteração em outros experimentos, por outros cientistas, por outros filósofos, o que o valha. Então, por exemplo, se eu escrevo uma expressão matemática acerca, por exemplo, do movimento de um objeto no espaço, essa fórmula, essa equação, vai poder ser repetida. Então, essas qualidades ditas primárias se tornaram aquelas qualidades-chave para fazer ciência. Agora, observe, antes de Descartes, antes de Bacon, antes do Descartes, antes de Bacon, não o Bacon inglês do século XVII, mas o Bacon do século XIII, antes desses filósofos que começaram a inserir esses processos mais formais e empíricos, por isso que o grande método da ciência empírica é um empírico formal, mas antes não havia essa separação de qualidades primárias e de qualidades secundárias. O outro lado também.
Isso é uma questão. Uma outra questão é o que aconteceu com as chamadas qualidades secundárias, os chamados qualia, ou qualia, segundo outros, que são aquelas características, aquelas qualidades que têm a ver com o sujeito da ciência. Ora, o pensamento moderno ele abandonou isso. Ao abandonar isso, ele colocou no mesmo campo as ciências humanas, a arte, a religião e as ciências que vamos chamar assim, não são necessariamente nem naturais, nem formais, nem humanas. Por exemplo, a psicanálise. Para Freud, a psicanálise é uma ciência natural. É uma ciência que trata da natureza empírica do ser humano. O que seria a natureza empírica do ser humano? Um ser de emoções. O ser humano, no seu dia a dia, né, no seu movimento de ser, na sua experiência de mundo, tem a ver muito mais com as emoções do que com a razão. Então, um conhecimento das emoções é fundamental para o conhecimento do sujeito. Agora, veja, o conhecimento das emoções não é a mesma coisa, por exemplo, o conhecimento da raiva, enquanto conceito, enquanto fenômeno, tá? Enquanto uma qualidade concreta. Não é a mesma coisa que o conhecimento de um sujeito com raiva. Então, a questão não é como que isso ocorre no sujeito, mas, de fato, o que é essa emoção? E, sim, quais são as condições, quais são os modos que ela ocorre no mundo. A mesma coisa, o medo. A mesma coisa, o nojo. A mesma coisa, outras emoções que surgem, incluindo a felicidade, que o Ângelo citou. Então, a questão não é saber se alguém está ou não com raiva. Não é isso que uma epistemologia das emoções vai fazer. Mas mostrar em que condições, de que modo e com que finalidade essas emoções emergem em alguém. Elas são fundamentais para entender, por exemplo, por que certas pessoas, agora sim, se comportam de tal maneira em certas situações. Por exemplo, em relação ao Covid. Por que a maioria das pessoas tem desenvolvido pânico? Por que a maioria das pessoas tem desenvolvido depressão? Estou falando especificamente nesse momento da Covid. Por que a maioria das pessoas tem desenvolvido ansiedade? Será que esses assuntos lembrei de uma outra palavra, Ariston, que está no texto. Pela ciência? Será que eles não têm como ser trabalhados cientificamente? O problema é que esses assuntos, como é que se diz? Não me lembro aqui a palavra. Eles como que fogem, digamos, da ciência, ou a ciência é limitada para compreendê-los? Esse é o debate da epistemologia. Esse é o debate da epistemologia, da teoria do conhecimento, sobretudo. Porque se há um fenômeno que nos interpela na filosofia, e aqui não estou falando de filosofia, esse fenômeno nós só vamos deixá-lo de lado como algo que foge, que é escorregadio ao discurso científico, ou nós podemos ampliar o discurso científico ao assumir que esse objeto também é um objeto de ciência.
Então, nós temos muitas disciplinas desse tipo. Isso significa que elas não seguem o modelo clássico. Por exemplo, como o Alisson citou, o modelo empirista. Mas esse não é o único modelo. Por exemplo, na filosofia da mente. A filosofia da mente está no 2º ano? Parece que tinha descido. Eu acho que está no 4º ainda. Está no 4º ainda? Acho que sim. Olha, eu ouvi dizer que ali ia para o 2º. Bom, mas estão lá. Assim, tudo que estou citando, vocês não viram ainda, né? Na filosofia da mente, nós temos essa discussão. Temos aqueles que pensam de modo clássico, ainda com a distinção mente-corpo, por exemplo, a distinção cartesiana. E aí, nessa concepção, nós temos essa distinção de qualidades primárias e qualidades secundárias. Tem até um livro, estou olhando se ele está aqui, não está mais, eu levei ele para a biblioteca, Edward Burt, eu acho que é isso, As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Eu creio que tem ele na biblioteca da Unicentro. Vocês podem pegar a Edward Burt, B-U-R-T-T, se eu não estou enganado. As Bases Metafísicas da Ciência Moderna. Nesse livro, o Burt está explicando de modo bem interessante esse momento, essa separação das qualidades primárias e das qualidades secundárias. E como que, até o tempo do livro dele, essas qualidades secundárias foram postas fora da ciência e, portanto, o lugar de expressão delas foi em áreas como a estética, a partir de Baumgarten, por exemplo, e de outros. Porém, com a filosofia da mente, mas antes da filosofia da mente, com a psicanálise, depois com as outras psicologias, hoje, por exemplo, com a Dasein-Análise, a esquizoanálise e a Dasein-Psicanálise que nós estamos desenvolvendo, que eu estou desenvolvendo, as emoções, os afetos, encontram um lugar na ciência. Agora sim, o modo de abordá-las não é o mesmo modo de abordar, por exemplo, a extensão e o movimento. Nós abordamos a extensão e o movimento de uma maneira. Nós abordamos os aspectos emocionais do indivíduo de outra maneira. Agora, quando que tudo isso começou? Isso começa quando os estoicos começam a separar algo que nós vamos chamar de fantasma ou de representação imaginária de representação abstrata. Eles não têm uma palavra específica para isso. Não tem, eles têm, eu que não estou lembrando agora. Não, eu acho que não tem mesmo. Porque Duns Scoto vai chamar de... Bom, agora eu não me lembro a palavra, gente, perdão. Não preparei isso para dizer hoje. Bom, é o que nós chamamos de representação. Depois eu lembro a palavra. Então, isso que nós chamamos de representação, que é essa restrição, como disse muito bem o Ariston, do pensamento às qualidades primárias, a espécie é inteligível, lembrei. Os estoicos começaram a distinguir as espécies de espécies sensíveis ou imaginárias, que seriam os fantasmas no sentido aristotélico e platônico dessa palavra, e as espécies inteligíveis, que é o termo que depois foi usado por Duns Scoto para designar o que hoje nós chamamos de representação. Ou, para ele, de ser objetivo. O que é um ser objetivo? É um ser representado.
Bom, a ciência moderna, ela quis ser, ou ela se reivindicou ser, uma ciência objetiva. Para isso, ela teve que estabelecer um critério de objetividade. Esse critério de objetividade foi justamente o da representação, o do ser objetivo ou do ser representado. O que é isso? É um ser que não existe na realidade, é um objeto que não existe na realidade, mas que existe no pensamento enquanto representado. Então, esse objeto que existe no pensamento enquanto representado, ele é objetivo. Por quê? Porque ele está diante do sujeito, no caso, na representação. E esse sujeito, que também o Alisson falou muito bem, é o sujeito transcendental, que Kant vai chamar de transcendental, que não é o sujeito empírico, que não é o sujeito real, mas é esse conceito, é essa representação que o sujeito tem de si mesmo, ou seja, é esse ser objetivo do próprio sujeito enquanto ser pensante, enquanto substância pensante, como disse o Descartes. Então, nesse sentido, nós não temos nenhum sujeito real fazendo ciência. Nós temos um sujeito que é substancial para Descartes, que é um sujeito transcendental para Kant, e que, porque representa a si mesmo, e eu estou falando de Kant, ele pode acompanhar todas as representações que ele tem das coisas. Isso faz dele um sujeito transcendental, ou seja, ele é a condição de possibilidade do conhecimento da experiência. Mas qual experiência? A experiência daqueles conceitos que têm um ser objetivo, que, enquanto objetivo, pode ganhar uma realidade na experiência. Então, esse conceito, que é objetivo, portanto, que é da representação, que é uma qualidade primária, que o Descartes vai identificar com as qualidades primárias, esse objeto, ele sim é aquele que vai entrar no campo da ciência. Quando Kant, por exemplo, estabelece a tábua das categorias, ele está falando exatamente disso. Aquilo que não entra nessa tábua das categorias não pode ser considerado no âmbito da ciência. E por que não pode? Porque não é possível ter um discurso sobre ele. Um discurso sobre qualidades subjetivas não produz ciência. Por quê? Por que Kant diz isso? Porque a ciência ela é universal e necessária. Só porque ela é universal e necessária é que ela é objetiva. Porque esse é o critério de objetividade. Que algo seja universal, portanto, que algo valha para tudo e todos, no caso, todos os casos, e que seja um conhecimento necessário, e não um conhecimento contingente. Bom, o que ocorre a partir daí? Já antes de Kant, Baumgarten, que foi o fundador da estética, está pensando nas emoções humanas e como que essas emoções podem constituir um sistema. Ele vai perceber, por exemplo, que na contemplação artística, que na produção artística, há ali uma relação do sujeito com as coisas que pode ser descrita de uma maneira objetiva. Mas essa objetividade já não é mais aquela descrita por Kant ou aquela anterior descrita por Descartes. A mesma coisa acontece com o próprio Kant,
quando ele começa a falar de objetos como aqueles que estão em jogo na história. Quando, por exemplo, ele vai escrever sobre a história universal em um sentido cosmopolita. E quando ele escreve, por exemplo, não está aqui o livrinho, a antropologia em sentido pragmático. Também quando ele escreve a crítica da razão prática em certo sentido. O Kant, gente, ele vai subordinar, e isso talvez pela leitura do Baumgarten e de outros, ele vai subordinar o conhecimento teórico, Ariston, ao conhecimento prático. Ora, o conhecimento prático, ele não exclui as emoções. Porém, ele dá a essas emoções um tratamento universal, a partir do imperativo categórico. Tá? Ou seja, ele ainda não inclui as emoções. Mas ele, saindo do ponto de vista do conhecimento teórico, porque ali, daquele ponto de vista, elas não vão ter lugar, porque você não tem na emoção, enquanto emoção, um elemento teórico, embora se pode ter uma teoria da emoção, e se você pode ter uma teoria da emoção, você pode ter uma epistemologia da emoção. Inclusive, eu tenho um livro sobre isso aqui. Eu estou olhando aqui para a estante, tá? Mas também ele não está aqui. Não, está ali, sim. Eu posso pegar para vocês... Só um minutinho. Só um minutinho. Dá para forçar. É loucura. Loucura. Então, não sei se dá para vocês verem. Isso aqui é uma recolha. Dá para vocês verem aqui no meu? Se você puder tirar o compartilhamento, depois você volta com ele. Acho que fica mais fácil daí. Vocês conseguem ver? Sim. Nesse livrinho aqui, o autor, Sim, né, ele recolheu vários escritos de vários filósofos. Aqui está dizendo leituras clássicas de psicologia filosófica. Mas aqui psicologia é antropologia, tá? É antropologia. Ou seja, no âmbito de uma ciência do homem, e veja que legal, os modernos não trataram do homem, do ser humano, trataram de um sujeito transcendental. Tá? Então, aqui nós vamos ter escritos sobre a emoção, e foram feitos por analíticos, o Solomon e o Caillon. Deixa eu ver aqui os autores. Eles partem desde Aristóteles, depois René Descartes, Spinoza, Darwin, William James, Cannon, Dewey, e vários outros aqui, o próprio Freud, o Max Scheler, o Heidegger, o Sartre, o Heine. Eu estou colocando aqui os mais conhecidos, tá? O Kenny, o Anthony Kenny e o próprio Solomon, além de outros, tentando dar conta disso. Então, embora eles estejam chamando aqui de psicologia filosófica, esse é um livro de epistemologia da emoção. Porque, ou seja, aquele que constitui o ser humano, lembra que eu falei no início sobre as emoções, que são o elemento constitutivo do nosso modo próprio de ser, mais do que, por exemplo, a representação. Se nós partimos desse pressuposto, não tem como conhecer o ser humano e, portanto, não tem como a gente dar conta de uma epistemologia das ciências humanas se nós não partimos de algo mais básico.
O que é esse algo mais básico? Uma epistemologia das emoções. A epistemologia clássica, e aí eu concordo plenamente com Ariston nisso, e nós não estamos aqui discordando, né, Ariston? Ela se baseia na representação, ou seja, é a relação entre a representação e a realidade. Como que nós representamos a realidade? Isso é a epistemologia clássica, a partir dos modernos, tá? Mas embora não haja, uma epistemologia como ciência constituída entre os antigos, nós podemos falar que há uma concepção epistemológica entre os antigos que é muito próxima de uma concepção epistemológica que começou a emergir depois do estruturalismo. Depois dos anos de 1950, aproximadamente, quando, e aí vocês fizeram o trabalho do Bruno, a análise tradicional do conhecimento começou a se dissolver e vários aspectos novos emergiram no âmbito do conhecimento. Um deles é justamente esse da dimensão emocional, da dimensão afetiva, para que possamos aferir isso que nós chamamos de ser humano. Porque nós podemos conhecer o homem ao nível biológico, ao nível físico, ao nível químico, ao nível biológico, ao nível psicológico, entendido esse nível empiricamente, comportamentalmente, mas em todos esses âmbitos, até no físico, em certa medida, existe um elemento emocional. Como que as emoções são produzidas em nós? Por exemplo, dependendo da nossa constituição física. Porque a constituição física vai ser a base, a plataforma para a nossa constituição química. E é essa constituição química que vai ser, por sua vez, a plataforma, a base para uma constituição biológica e, portanto, psicológica. Considerando aqui psicológica, não a psicologia, tá? Perdão, gente, o sistema aqui... vocês estão me vendo? Sim, sim. Que fechou aqui o computador. Estou abrindo de novo. Eu falava das emoções, da psicologia, né? Da dimensão psicológica, que não é a da ciência psicologia, mas a desse modo como essas coisas ocorrem em nós. Como esse fluxo de emoção ocorre em nós. E como que o pensamento, e aí é onde eu queria chegar, como que o pensamento ele não está separado delas. Os modernos fizeram essa separação. Eles queriam fazer um novo tipo de ciência objetiva. Então, eles colocaram as questões, digamos, não vou dizer epistemológicas, as questões formais, as questões teóricas, como anteriores, como primado do conhecimento. Porém, vocês viram pelo Habermas, que nós lemos no início do curso, hoje as questões práticas estão se tornando, de novo, um primado. Isso era quando os antigos faziam ciência. Dos pré-socráticos a Tomás de Aquino, por exemplo. Depois, Kant e alguns filósofos do idealismo alemão foram os únicos que colocaram de novo essa questão. Não foi Descartes. Descartes falou de uma moral provisória. Por que ele falou de uma moral provisória? Justamente porque ele não sabia o que fazer com as emoções. Ou seja, Descartes perde o primado prático do conhecimento. Kant tenta recuperar esse primado. Como eu falei, embora ele não recupere as emoções, as qualidades secundárias como constitutivas do conhecimento, ele, ao nível prático,
ele as recupera de alguma maneira. Depois de Kant, os filósofos do idealismo alemão continuam nessa toada. Ou seja, a razão prática ela detém um primado sobre a razão teórica. Mas não é assim que o pensamento geral da modernidade vê as coisas. Inclusive, Kant foi questionado pela epistemologia contemporânea. Porém, ao chegar na segunda metade do século XX, e sobretudo no quarto do século XX, com as reflexões de Habermas, por exemplo, com o pragmatismo, as questões ditas práticas passam de novo a deter o primado sobre as questões teóricas. Aí, uma epistemologia das emoções, ela torna-se não só necessária, mas algo urgente. Então, ela torna-se não apenas algo possível e necessário, mas algo urgente. E, de certo modo, Ariston, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos saindo desse quadro que já está estabelecido praticamente de uma vez por todas, da ciência tradicional, que nesse momento está sendo questionada por várias correntes. Né? O que nós estudamos na filosofia é justamente os questionamentos possíveis desses quadros teóricos que foram estabelecidos, ou seja, eles não são últimos, justamente porque empíricos, eles são substituíveis, eles dizem respeito a um certo aspecto da realidade, a um certo registro da realidade, e dão conta, e muito bem, de certos aspectos da realidade, mas eles não dão conta de outros aspectos da realidade. Para esses outros aspectos, nós temos que inventar novos procedimentos, novas maneiras de abordar essa realidade. Uma dessas maneiras tem a ver com esse princípio do primado prático, ou seja, que há uma razão prática, que há um intelecto prático, para falar como os antigos, que nos move. E por isso, quando fazemos ciência, não sei vocês aí, quem é orientando do Marciano, eu sei que o Ângelo é, né? Quando nós fazemos ciência, hoje, sobretudo, nós temos uma ética guiando essa ciência. Então, nós falamos de uma bioética, por exemplo, que é mais conhecida. Mas há uma fisioética, né? Tem uma ética da física. A medicina e assim por diante. Assim como de ciências que, à primeira vista, não teria nada a ver com ética, mas que também tem. Por exemplo, será que a matemática não tem uma ética? Ou não deve ter uma ética? Será que é só as ciências da vida, a bioética, né? As ciências da vida que tem que ter uma ética, no caso a bioética? Ou também ciências como a matemática. Quando, por exemplo, Einstein se colocou contra o uso da bomba atômica, será que ele não estava sendo guiado por uma certa ética da física? Por uma certa ética da matemática? São questões limite da ciência. São questões limite da filosofia. Mas, gente, se vocês querem, falando aqui para vocês 4, que estão presentes agora, e para aqueles que estão vendo o vídeo, né? Se vocês querem fazer algo na filosofia, para que o nome de vocês, de algum modo, seja fixado nesse panteão, que seja o panteão local, nacional, por um certo tempo, 50 anos, 20 anos, 30 anos, ou mais, quem sabe 100 anos, 200 anos, por que não? 1000 anos,
Imagina, estudando Ângelo, Ariston, o Giovanni, o João Vitor daqui a 1000 anos. Olha que legal. Nós temos que ir para as questões limite. Se nós permanecemos na visão tradicional da ciência, nós vamos fazer aquilo que o Kuhn chamou de ciência tradicional. Vamos ser apenas operários da filosofia, operários da ciência. Isso é legal. Mas não estamos criando daí. Nós só estamos fazendo a partir de alguém que criou. Claro, para criar, a gente corre o risco também de ficar no ostracismo. O que é o ostracismo? É o esquecimento. É porque nós não vamos pertencer a nenhuma comunidade científica plausível. Isso é ruim, claro que é ruim. As pessoas querem reconhecimento. Mas, se você for por esse caminho, você nunca vai criar uma nova comunidade do conhecimento. Então, são escolhas, né? E essas escolhas têm a ver com a nossa abertura para o novo. Ela tem a ver com a nossa maneira de ver aquilo que está acontecendo. Então, é sempre interessante colocar questões limite. E buscar compreendê-las, tá? De uma maneira diferente daquela maneira que até então foi o caso. E por quê? Porque com isso nós vamos estar dando uma contribuição para a ciência. Vamos estar dando uma contribuição para a filosofia. E isso pode ser muito importante. Não para nós necessariamente, mas para aqueles que se seguirão a partir de nós. Aqui, e esse foi o mote, ao falar da psicanálise, sobretudo como primeira escola, como ele está dizendo aqui, ou primeiro modelo de conhecimento da depressão, isso é muito, de novo, é que eu tenho um protetor de tela aqui que ele para cada... Só um minutinho. Agora vai. Pronto. Então, como a psicanálise foi a primeira, evidentemente que ela já surgiu sob o signo de uma crítica daquele modelo científico tradicional que aqui nós acabamos de falar. Então, será que ela quer se adaptar a esse modelo? Ou será que ela, de fato, ela faz a crítica desse modelo, ou seja, desses critérios científicos? Agora, o que são os critérios científicos contemporâneos? Quais são os critérios que, para o Lemoine, são os critérios científicos contemporâneos? Aqui nós temos um problema. A palavra contemporâneo, para muitos, é sinônimo de moderno. Tá? Para outros, moderno é sinônimo de contemporâneo. Mas vamos considerar aqui o século XX apenas. Tá? Embora ele já escreveu isso aqui no século XXI. Só que, do ponto de vista da psiquiatria, critérios científicos contemporâneos ainda são, infelizmente, os critérios positivistas. Ou seja, o que é um critério positivista? Aquele do dado de fato. Por mais que nós já temos chegado à compreensão de que o dado é uma interpretação. Tá? Então, qual que é o critério aqui, contemporâneo? O critério de uma interpretação positivista do dado. Isto é, do dado, como aquilo que, de algum modo, é externo ao conhecimento e se impõe como um fato
para o conhecimento. E, nesse sentido, se impõe como um fato, significa tem que ser tomado como algo posto, como algo dado. Ok? A psicanálise, embora ela não parta do ponto de vista kantiano, do a priori, ela não é uma ciência a priori, ela também não parte do dado interpretado positivisticamente. Ou seja, segundo certas leis formais. Ela parte do dado, ela parte do fato. Mas, bom, o Alisson está... A conexão dele está instável. Mas daquele fato que ocorre no âmbito da relação analista e analisante, que o Freud vai chamar de transferência e de resistência. E não do sintoma. E não do sintoma, que é um efeito. E as outras áreas da psicoterapia partem desse efeito, partem desse, entre aspas, dado. Mas esse não é o dado principal para a psicanálise. Esse não é o fato principal. Esse é um fato já derivado. Mas isso é só para a gente instaurar aqui um diálogo nesse capítulo, né, com as outras áreas. Bom, o Alisson já voltou. Será que dá para ele ler mais algum parágrafo, Alisson? Como é que nós estamos aí? Falta um pouco ali, só não sei se a minha internet está caindo aqui. Pode ser que vou tentar, se eu cair... Pois caiu. Se você cair, o Ângelo pega. Pode ser, Ângelo? Eu não sei... Mas estamos acabando, é só para a gente ler o que já está preparado. Tá, vou começar aqui, então, terminar. Beleza. De acordo com a abordagem psicanalítica, que no caso a aproximação psicanalítica de inspiração freudiana, a depressão ocorre quando a distância entre a representação que um sujeito tem de si mesmo e aquilo que ele gostaria de ser, seja isto algo fixado pelo próprio indivíduo ou pela sociedade, é demasiado grande. O indivíduo cuja imagem de si mesmo está muito violada acaba caindo em depressão. Perfeito. Aqui é a tabelinha que eu vou ler. As diferentes escolas psicanalíticas. Será que dá para ler, Alisson? Em 1910, Freud fundou a Associação Psicanalítica Internacional para ajudar... Oi? Não, pode ler. Internacional para ajudar na estruturação do movimento psicanalítico e no enquadramento na formação dos futuros analistas. Logo de início, surgiram muitas divergências de opiniões teóricas e clínicas e associações de diferentes inclinações foram criadas. Só corrigir. Foram criadas. Na França, as principais sociedades de psicanálise são de inspiração freudiana, como a Sociedade Psicanalítica de Paris, ou lacaniana, como a Sociedade Francesa de Psicanálise. Na Grã-Bretanha, as orientações teóricas são diferentes, inspiradas por Anna Freud, Melanie Klein ou Donald Winnicott. Nos Estados Unidos, foram os trabalhos de Ernest Jones, Associação Psicanalítica Americana, de Rudolf Lowenstein, Ego Psychology, e de Heinz Kohut. De Heinz Kohut, Self Psychology, que estruturaram a paisagem psicanalítica do país. Se excetuarmos as práticas reichianas, psicanálise corporal, vegetoterapia, organoterapia, a maioria dos psicanalistas franceses reconhecem duas orientações principais: a ortodoxia freudiana, mais ou menos estrita, e as curas de inspiração lacaniana. Na prática, embora a técnica de livre associação de ideias permaneça a mesma, as curas lacanianas diferem na duração das sessões, mais flexíveis e mais curtas, notadamente porque Lacan pensou que a escansão que gerava uma frustração da fala do paciente poderia levá-lo a levantar certas resistências, e pelo silêncio reforçado do analista, para evitar qualquer interferência do profissional nas análises do paciente. Ok. Bom, aqui seria já uma outra aula para explicar esse processo. Eu posso continuar ou querem comentar? Não, eu acho que seria legal terminarmos por aqui, porque aqui nós falamos da interpretação psicanalítica, tá?
Aí, na próxima aula, a gente faz um resuminho, aí eu falo um pouco desse processo aqui lacaniano, heideggeriano, lacaniano, freudiano, e nós passamos para a abordagem cognitiva, ou para aproximação cognitiva, como eu mesmo sugeri. Porque aí nós ficamos dentro de um único tópico. Como ele vai voltar a falar de Freud depois, né, a depressão segundo Freud, não tem problema a gente deixar esse comentário, né, sobre a escola lacaniana e a freudiana. Embora para Lacan não tem duas escolas, né, só que o movimento psicanalítico com Lacan teve uma ruptura. Alguns permaneceram fazendo psicanálise, segundo eles, segundo Freud, mas aí de uma maneira mais, entre aspas, empírica, segundo Lacan, e Lacan, que propôs um retorno a Freud, fazendo uma análise das suas obras a partir do estruturalismo. Então, a leitura de Freud por Lacan era baseada numa tentativa de compreensão estrutural, uma abordagem estrutural da obra de Freud, e, ao mesmo tempo, uma aplicação estrutural ou estruturalista daqueles princípios, daqueles procedimentos freudianos na análise. Isso levou Lacan ao procedimento da escansão. O que é esse procedimento? Como ele disse aqui, no âmbito do elemento da frustração, que é aquilo que cada um de nós tem que aprender a dominar, o Lacan desenvolve um método para que justamente o paciente possa ter um tempo para elaborar isso. Então, se você chega numa sessão de psicanálise e ocorre certas situações contigo, essa análise ali, aquela sessão pode estar com 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, um lacaniano interromperia a sessão e pediria para o paciente voltar na próxima semana, ou em outro dia, se for 2 sessões por dia, por exemplo. Então, tem a ver como se maneja essa frustração. Por que a frustração é importante ser manejada? Porque ela tem a ver com a interrupção de um desejo, ou com a repressão de um desejo. Todos nós temos frustrações na vida, mas nem todos nós conseguimos lidar com essa frustração da mesma maneira. Tem pessoas que explodem de raiva. Tem pessoas que entram em depressão, por exemplo. Tá? Então, isso é um aspecto da escansão. Um outro aspecto tem a ver com o próprio modo como o silêncio se dá na sessão. Alguns interpretaram mal isso que aqui está sendo dito, é como se o psicanalista não devesse falar nada durante a sessão. Não é bem isso que o Lacan ensinava, não é bem isso que ele pregava. Mas, de fato, há um momento maior do analisante. E, claro, isso também já em Freud. Tá? As intervenções do analista são necessárias em certos momentos, para fazer certas pontuações, para fazer certas implicações naquilo que o analisante, que o paciente está dizendo. Contudo, isso distinguiu a análise lacaniana da análise que era feita, por exemplo, a partir de Melanie Klein, a partir de Winnicott, a partir de outros ingleses. Assim como daqueles na França que faziam uma abordagem psicanalítica basicamente a partir de Freud, sem levar em conta aqueles desenvolvimentos na Inglaterra. Porém, a ruptura de Lacan foi basicamente com o pensamento inglês,
que à época, considerando também o Jones, né, que dominava a Associação Psicanalítica Internacional. Mas desses procedimentos, a gente vai falar mais na semana que vem, em função do quadro que está na página 60, a depressão segundo Freud. Então, isso vai nos permitir continuar esse discurso, continuar esse trabalho, e aí nós vamos para a abordagem cognitiva. O que ele está falando aí? Isso tem a ver com uma abordagem cognitiva meramente do ponto de vista do conhecimento, ou aquela abordagem que, para muitos, a gente chama de positivista, que é a abordagem que nós chamamos de cognitivo-comportamental, que é baseada justamente no elemento teórico, da compreensão dos conceitos, por isso que eu coloquei também a questão das emoções, porque isso virá na próxima semana bem forte, né? Quer dizer, que tipo de tratamento, uma abordagem, uma aproximação cognitiva faz do elemento emocional no que tange à depressão. Mas isso aí nós falaremos na semana que vem. Essa parte já está traduzida também ou não, meninos? Já sim, uhum. Essa das emoções? Ah, legal. Bem bacana. Quer dizer, até o quadro da página 60 a gente traduziu, e um pouco para frente até a página 62. Ótimo. Então vamos ter boas discussões epistemológicas semana que vem. Porque aqui, na página 63, ele fala as teorias cognitivas da depressão. Então, não é uma abordagem dentro da psicologia, né? É uma teoria, ou seja, uma filosofia da emoção. As teorias cognitivas da depressão, não tem por objeto propor uma teoria sistemática do psiquismo humano que daria conta de todas as sutilidades da alma humana. Eu lembrei de você agora, Alisson, quando eu vi aqui. Essa é a diferença do pensamento moderno, que é o pensamento tradicional. O pensamento moderno, quando ele estabeleceu lá os primeiros parâmetros para a epistemologia, ele quis dar conta de tudo. Né? O conhecimento transcendental de Kant, ele quis ser a priori. Então, tudo, de algum modo, para Kant, estava dado ali. Hoje em dia, o Apple tentava, né, ele morreu, fazer algo parecido. No positivismo dos séculos 19 e 20, se tentou fazer algo parecido. Só a partir do século 20 que nós fomos nos libertando dessa compreensão de que a ciência tinha que ser fundada e fundamentada de uma vez por todas. Nesse sentido, com a falseação, o Popper prestou um trabalho muito interessante à filosofia e à epistemologia, justamente em função desse processo, que se é uma ciência, ou se há uma ciência, essa ciência necessariamente ela será ou poderá ser falseada. Bom, o Popper não considerava que a psicanálise poderia ser falseada, mas ele tinha lá os problemas dele, que nós não vamos entrar aqui, né? Ou seja, as questões epistemológicas que ele via na psicanálise. Mas isso não faz com que, por exemplo, a psicanálise não veja também como interessante as teses dele. Inclusive, o Zeljko Loparik, que é um filósofo muito interessante, ele é iugoslavo, mas ele veio para o Brasil há muito tempo, e toda a produção dele filosófica é no Brasil, que também é um psicanalista, né? Ele desenvolve o campo dos winnicottianos no Brasil, ele é do... Bom, agora não me lembro o nome. Sociedade Winnicottiana de Psicanálise, alguma coisa assim.
ou Escola de Psicanálise Winnicottiana, e ele tem um texto no qual ele fala justamente isso, da questão da falseação da ciência. E, portanto, no caso da psicanálise, considerando que, para ele, a psicanálise é uma ciência desse tipo. Mas, vamos ficar por aqui hoje. Nós vamos agora encerrar. Já são 9h10. Tá? Obrigado pela tradução, Ariston Ângelo, também os Giovannis, que estão presentes hoje. Vocês estão aí cada dia melhores, muito bom mesmo, tá? E nesse ritmo, talvez a gente acabe até antes do dia 17. Mas também é bom porque a gente pode estar discutindo mais filosoficamente. Eu vou provocar vocês mais ainda, porque também a ideia não é só fazer a tradução. A ideia é a gente discutir filosofia, discutir epistemologia a partir desse texto, tá bom? Então, terminando agora a gravação, um abraço a todos, a todas. Vamos acompanhando. Aqueles que não estão fazendo tradução, gente, agora é a hora de pegar os textos já traduzidos e fazer um comentário, porque agora eu estou abrindo o último link para vocês postarem. A data final vai ser o dia 17 de abril, praticamente daqui um mês. E aí, infelizmente, quem não postar, a gente não vai conseguir dar nota, tá bom? Então, quem fez a tradução, perfeito, basta um texto. Então, Ariston e Ângelo traduzindo o segundo agora, basta postar só um. Mas o Giovanni e o Bruno, aí tem que postar esse aqui, tá? Assim que terminar. Se não terminarmos até o dia 17, eu acho que vamos terminar, podem postar no rascunho, não tem nenhum problema, tá bem? E quem não fez essa tradução, aí sim, vocês têm que fazer um comentário. E aí, para essas pessoas, é importante começar logo, tá bom? Então, grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.